E aí galera, beleza? Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, na hora que você estiver em casa aí. Sensacional de volta para trabalhar aí, continuar no curso, né, de telecomunicações. Disciplina abordada hoje, comunicação analógica, né? Na verdade ela é um pré-requisito para a próxima disciplina que a gente vai ver, que vai ser comunicação digital. Então é interessante a gente estar atento a alguns conceitos aqui, para que passemos para a outra parte já preparados também, certo? Eu trouxe aí para a gente iniciar, né, um breve histórico a respeito, né, sobre a introdução, né, dessa comunicação e da forma que a gente vê aqui. Eu coloquei lá, né, em 1875, Alexandre Graham Bell, né, produziu o primeiro sistema telefônico com uma transmissão elétrica inteligível da voz, através de fio, invenção patenteada no ano seguinte. O fato motivou inúmeros estudiosos, cientistas e inventores a buscar um outro tipo de comunicação sem fio ou comunicações a rádio, né? Ou seja, essa wireless que hoje é tão famosa. Na verdade, quando a gente fala isso, até acho que a gente chegou até a falar isso em outras disciplinas que a gente abordou, mas essa tecnologia wireless, ela é uma tecnologia até bem antiga, né? Se a gente for trazer isso aí dentro da história da física, a gente vai perceber que, por exemplo, Tesla trouxe essa transmissão wireless muito antes da gente pensar que já existia, né? Quando a gente fala é uma coisa até, né, que a gente vê em todos os instantes, né? Isso aí é bem simples e fácil de a gente ter contato, mas antes, né, principalmente, não aqui no Brasil, né, que no Brasil chegou recentemente, mas nos outros países aí, a título desses estudiosos, já tinha muito tempo que eles faziam coisas relacionadas a isso aí, certo? Olha lá, as telecomunicações constituem um ramo da engenharia elétrica, né, que trata do projeto, da implementação e da manutenção do sistema de comunicações. E tem como objetivo principal atender à necessidade do ser inteligente, de se comunicar à distância, importante, né? Então, a necessidade que a gente tem de se comunicar, e principalmente em longas distâncias, é suprida aqui. É comum omitir-se o prefixo, né, tele, e utilizar apenas comunicações. A gente já falou disso, né? É uma nomenclatura que pode aparecer comunicações ou telecomunicações. Através dos sistemas de comunicações, os assinantes, usuários ou correspondentes trocam informações, operam equipamentos, terminais elétricos ou eletrônicos, tecnicamente compatíveis com os sistemas. As informações fluem pelos canais de comunicação, pode ser fio, né, rádio, ou fibra óptica, como a gente falou em outra disciplina, na forma de sinais elétricos ou eletromagnéticos, né? É uma coisa que a gente sempre repete, né, esses meios de transmissão aí, como a gente viu também nessa disciplina de meios de transmissão. Aqui eu trouxe aqui só para a gente pensar que são alguns órgãos, né, que fazem a fiscalização das telecomunicações em vários âmbitos, né? Eu trouxe aqui do âmbito máximo, né, do macro, que seria aí as organizações internacionais mundiais, e trazendo, claro, para as nossas organizações mais próximas, as menores, né? Até chegar na que rege o nosso sistema aqui. Então a primeira delas aí, né, a União Internacional de Telecomunicações, essa é em Genebra, na Suíça, né? Então ela está ligada ao macro, né? Ela está aí dentro do regimento, analisando esses serviços de telecomunicações aí no mundo, basicamente falando. Essa aqui já trazendo para uma sociedade brasileira, né, dentro aqui do nosso país, mas com uma visão aqui da engenharia dentro da televisão, né? Então a gente tem vários âmbitos de separação, de fiscalização nas telecomunicações. Aqui, mais especificamente, dentro da parte televisiva, né? É uma associação técnico-científica de profissionais e empresas sem fins lucrativos, que atua nas áreas de engenharia e afins, os campos de televisão, telecomunicações, rádio e multimídia. Atua como órgão de difusão, expansão, estudo e aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais, né, e científicos, né. Alguns conceitos, né. O primeiro, de informação, né, de informações, melhor dizendo, são mensagens de diversos tipos produzidas pelo cérebro do homem, ou por um dispositivo que pode ser inventado ou construído. Como se origina do cérebro do homem, as informações são consideradas mensagens inteligentes. Lógico, né? Em princípio, possui aí, no caso, um conteúdo significativo. Claro que, se a gente trouxer isso, principalmente para a linguagem da internet hoje, a gente vai ver que isso não é necessariamente
acontece, né, que seria essa questão do conteúdo significativo. Na verdade, a gente tem que estar sempre filtrando para buscar alguma coisa que seja de relevante, porque a maioria das coisas que a gente tem na internet hoje são completamente obsoletas. Sistemas de telecomando, né, via fio, luz, rádio, né, som, ultrassom, também opera como informações passadas pelos aparelhos, pelo aparelho transmissor por controle remoto e ao destinatário final. No lado do receptor pode ser um dispositivo eletromecânico ou eletrônico que comanda a ação desejada. Ou seja, aqui a gente já está falando aqui de um sistema que você tem meios de mandar essa mensagem, mandar essa informação e recebê-la, certo? Aqui a questão dos sistemas que a gente vai tratar, né, que é os sistemas analógicos e os sistemas digitais. Sistemas analógicos, que é o mais importante nesse momento, são tensões elétricas naturalmente variáveis obtidas de dispositivos transdutores, né, como por exemplo os sinais elétricos de voz e da música, né, são obtidos dos terminais de um microfone, enquanto os sinais da imagem são obtidos aí no dispositivo fotossensível. Então o nosso primeiro ponto aqui são esses sistemas analógicos, né, que é o que a disciplina trata. Aqui já mais na frente, que a gente vai ver um pouco mais detalhado, são os digitais, que vai ser aí, assunto para uma outra disciplina, que é a sequência dessa. São pulsos elétricos, né, binários ou em bits, a gente falou isso em outra disciplina, quando a gente falou de sistemas de numeração. É justamente por isso que a gente estuda os sistemas de numeração, principalmente os binários, porque são esses pulsos elétricos que fazem a transmissão das informações desse conteúdo dentro do mundo tecnológico, dentro do mundo das telecomunicações. Então a gente chegou a falar que lá a linguagem que é aceita, né, entendida, melhor dizendo, pelos sistemas dentro das telecomunicações, eles só conseguem fazer a leitura de números binários, né, no caso de 1 e 0, ou seja, de sim ou não, ligado ou desligado, né, que é justamente essas tensões. Num momento está ligado, no outro momento está desligado, que são pulsos elétricos, né, que a gente vê aqui. Fundamentos do sistema de telecomunicação. Entende-se por sistema de comunicação o conjunto de equipamentos e materiais elétricos e eletrônicos necessários para compor um esquema físico perfeitamente definido, com o objetivo de estabelecer elances, de comunicações, ou seja, esses links, entre pelo menos dois pontos distantes. São alguns exemplos aí. Centrais telefônicas, transmissores e receptores de rádio, antenas, fios, cabos e isoladores, né? Então aqui no caso são alguns fundamentos que a gente tem que também podem ser discutidos lá no nosso questionário. Então é interessante a gente pensar aqui. Classificação desses sistemas, né? Quanto ao fim que se destina um sistema de telecomunicações, eles podem ser. Aqui eu trouxe vários, né? A gente vai falar especificamente de cada um, principalmente lá no nosso questionário, né? Eu fiz algumas coisas para a gente falar deles lá, mas aqui ele restringe, ele fala de cada um, né? E fala no seu âmbito de atuação. Então tem o comercial, o governamental, onde age cada um deles, né? O privado, amador, experimental e esse de pesquisa. Né? Então cada um desses aí, né, eu coloquei lá detalhadamente em que ele se classifica e em onde ele atua. Né? Alguns que eu coloquei aí. Essa questão do desempenho aqui é bem importante, né? Então, por isso que eu trouxe, até coloquei aqui em destaque, né? Para a gente entender como é que a gente consegue potencializar o nosso sistema. Né? O bom desempenho do sistema de comunicações depende fundamentalmente do projeto, da qualidade dos equipamentos empregados e do desempenho das equipes técnicas de instalação e de manutenção, ou seja, mexe exclusivamente com os senhores aqui. Então, por isso que eu deixei em destaque esse slide aqui para a gente pensar e discutir alguma coisa a respeito. Então, não basta eu somente, né, eu coloquei lá, ter um bom equipamento. Uma questão primordial vai ser justamente a ação dos senhores dentro da manutenção desses sistemas. Claro que se eu quero um serviço de excelência, é fundamental que tenhamos equipamentos de ótima qualidade. Então, por exemplo, a gente pode trazer aí como exemplo a fibra óptica, por exemplo. Trago lá uma fibra óptica. Então, com certeza, no caso, eu tenho um sistema com uma qualidade já boa, a título de qualidade. Mas o processo de manutenção tem que ser feito também com excelência. Senão, eu não vou conseguir fazer essa questão aí de manutenção
e de equipamentos de qualidade funcionarem devidamente. Então, ó, são requisitos essenciais de um sistema de comunicações: confiabilidade, qualidade, segurança nas comunicações, rapidez de resposta, flexibilidade e duplicação dos meios. Né? Então, para que a gente tenha, né, de novo, um sistema aí com um bom desempenho, que é o que sempre se busca, né? Se o cara for pensar em qualquer empresa aí, claro que ele quer que tenha um trabalho de excelência, passando justamente na mão aí do técnico na manutenção desses equipamentos, né? E aqui a gente termina então com o nosso primeiro capítulo, já colocando o questionário, né? Os senhores vão receber lá todo o material e tudo mais. Interessante é que discutem, né? Que vocês discutam esse questionário, alguns respondam, estudam, para que a gente esteja aí preparado para a nossa provinha. Continuação, capítulo 2 aí, da disciplina de comunicação analógica. A gente vai tratar agora das unidades de medidas em telecomunicações, ou seja, vai para a parte boa, né? A parte que os senhores gostam, que é a parte de cálculo. Então a gente vai tratar alguns conceitos aqui e depois chegar nessa parte de cálculos, que também faz parte aí do nosso entendimento, certo? Vamos pensar aqui, né, como eu trouxe lá no capítulo anterior, né, iniciação aí das telecomunicações. Toda a engenharia nos permite projetar e utilizar equipamentos que fazem o uso de sinais elétricos. Se deve ao fato de podermos medir todas as características desses sinais através de fórmulas, projetar circuitos que os produzam ou recebam. Então é justamente o ponto que a gente vai tratar aqui nesse capítulo, que é a questão da medição, né, desses potenciais aí, desses sinais elétricos, né? Então, para que a gente tenha um trabalho de excelência, como eu falei no capítulo anterior, a gente precisa aí, no caso, mensurar, né, ou seja, medir esses sistemas elétricos aí, que é justamente o que a gente vai fazer. Assim, um aspecto muito importante desse capítulo é o quantitativo, que é justamente o que eu estou falando, ou seja, aquele que trata das medidas, das quantidades dessas ondas e sinais. Uma delas é justamente a potência de um sinal, importantíssima, né? A gente vai ver aqui na sequência que a gente vai chamar essa potência aí, a gente vai medir o ganho, né? Principalmente de alguns circuitos que a gente vai ver aqui, certo? Medir uma grandeza, né? Medir uma grandeza é compará-la com outra da mesma espécie, pré-estabelecida e chamada unidade. Então a gente vai ter, né, um valor numérico e, consequentemente, uma unidade. Como a gente vai falar de potência, a potência vai ser medida aqui em watts, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Ainda continuando, então, ocorre, entretanto, que as intensidades dos sinais que trabalhamos em telecomunicações cobrem uma faixa extremamente ampla de valores. Os sinais mais fortes podem ser trilhões de vezes mais intensos que os mais fracos. Por isso que a gente vai trabalhar aqui com as notações científicas, né, aqueles prefixos que a gente já falou também em outras disciplinas, justamente porque a gente trata aqui de números extremamente grandes ou números extremamente pequenos, em intervalo de tempos pequeno, né? Às vezes eu lido com um número grande, às vezes eu lido com um número pequeno. Então a gente trabalha justamente para facilitar os nossos cálculos dentro da notação científica e a utilização de prefixos. Isso significa que o uso de uma escala linear, ou seja, em que todos os valores são igualmente separados, como uma régua, não se aplica quando tratamos de grandezas com intensidade de ondas eletromagnéticas. Eu vou passar um vídeo, né? Na verdade eu vou mandar um vídeo para os senhores lá, depois vocês veem com tranquilidade, que vai falar especificamente sobre o espectro eletromagnético, mais especificamente de ondas eletromagnéticas. A gente, em outra oportunidade, falou sobre ondas mecânicas, né? Mas aqui o interessante, como a gente trata aqui de ondas de rádio, né? O vídeo é bastante interessante, na verdade são dois. O vídeo é bastante interessante porque ele trata do espectro eletromagnético. Ele fala justamente das características dos tipos de ondas eletromagnéticas. Ele começa conceituando, né, dando o conceito de o que é uma onda eletromagnética, que é aquela que age em dois campos, né, na verdade é a junção de dois campos, um campo elétrico e um campo eletromagnético, justamente por isso ela trabalha em três dimensões, né, no mundo tridimensional. Vai falar especificamente de cada uma, começando lá na parte dos de menores frequências, né, de ondas curtas, passando por ondas de rádio, onda de TV e terminando lá nos raios gamas. Então ele vai te mostrar várias e várias ondas eletromagnéticas, mas o interessante é o quê? A gente entender o conceito delas e, consequentemente, trazer para cá, principalmente as ondas eletromagnéticas que a gente usa aqui, que a gente pode usar dentro das telecomunicações, tanto o infravermelho, como também a parte
das ondas de rádio, né? Principalmente as ondas de rádio, né? E aqui, como ele falou, as intensidades fica meio complicado às vezes de você medir nessa escala linear que ele trouxe, porque os números são grandes, né? Ou seja, eu tenho frequências aí na ordem de 10 na sexta, 10 na 15ª, então eu tenho várias e várias frequências aí, então são números grandes que a gente tem que lidar. Assim, para estudar as relações de potência dos sinais, precisamos de uma escala logarítmica, chamada aí no caso de decibel. A gente vai chegar lá nessa parte final desse capítulo aqui. Primeiro ponto, né? Agora vamos começar a trabalhar um conceito aí para a gente começar a chegar nas equações. Esse conceito aí de quadripolo é importante para a gente iniciar isso. Um quadripolo, né, é um dispositivo, como o próprio nome diz, que possui 4 polos, sendo 2 de entrada e 2 de saída. É um dispositivo extremamente simples, né, apesar de ter esse nome aí. E o nome até facilita, né? Que serve para representar elementos de um sistema de comunicação. Então, tem cabos, conectores, amplificadores, antenas, né? Vários fios de várias naturezas aí que a gente vai ter. Quando uma informação é enviada de um ponto a outro em um sistema de comunicação, os sinais elétricos passam através de diversos circuitos que compõem o sistema de transmissão, tal como rádio, né? Amplificadores, cabos coaxiais, antenas, conectores, atenuadores, né? E assim por diante. Ou seja, os meios de transmissão que a gente utiliza dentro das telecomunicações. O quadripolo tem a possibilidade de atenuar, né, ou seja, diminuir o sinal, ou amplificá-lo. A gente vai ver isso. E a gente vai ver que quando a gente fizer, né, o cálculo do ganho de um quadripolo, a gente vai conseguir perceber se trata-se de um atenuador ou de um amplificador, através do valor calculado desse ganho. A gente vai ver aqui, já na sequência, né? Que é justamente isso aqui. Então a gente vai ver no primeiro momento, né, o ganho, né, desse quadripolo numa escala linear. Matematicamente falando, a grande parte das coisas que a gente analisa no nosso cotidiano são dentro de escalas lineares. Então por isso que a gente começa falando de uma escala linear e depois, como ele falou lá atrás, a gente vai chegar para um cálculo de uma escala logarítmica, né? Que aí no caso a gente vai conseguir fazer a separação se é a escala linear ou a escala logarítmica de acordo com os dados que o cara vai dar lá no nosso exercício. A escala linear quer dizer que as unidades de medida se encontram em uma forma natural, ou seja, a potência é medida em watts, a tensão é medida em volts. Muito cuidado com as unidades, né? Então a gente tem que lembrar aí que no caso a potência é dada em watts, o sistema internacional, a tensão é dada em volts e a corrente vai ser dada em amperes sempre. E assim por diante. Importante saber manipular as unidades em lineares, né? Ou seja, essas unidades a gente tem que estar atento a isso daí, pois elas são grandezas nas quais estamos mais habituados. Depois de passarmos para as escalas logarítmicas, que são utilizadas nas telecomunicações. Então primeiro a gente começa a trabalhar dentro dessa escala linear, né, para depois, a equação não vai mudar muito, né, a gente só vai acrescentar um logaritmo, a gente vai falar disso lá, mas comecemos com a linear para a gente entender mais facilmente. Faz necessário primeiramente conhecer os múltiplos das unidades. Foi aquilo que eu falei, né? Eu trouxe de novo uma tabela de múltiplos e submúltiplos das grandezas. Mais especificamente aqui da grandeza, a gente vai falar de watts. A gente vai ver watts como submúltiplo e watts como múltiplos. A gente vai ver especificamente aqui. Está lá o quadripolozinho lá para a gente analisar, certo? É um quadripolo aí, o circuito elétrico tem 4 terminais de acesso. Né? Como a gente falou lá, tem um 2 de entrada e 2 de saída dentro desse meu sistema. Olha aqui os múltiplos e submúltiplos. De novo essa tabela, né? Eu sempre fico pegando no pé dos senhores para a gente, se possível, memorizá-la. Por quê? Porque facilita muito na hora que a gente for fazer cálculos, né? Quando a gente for fazer cálculo, principalmente de números aí na ordem lá, por exemplo, você pega lá, ó, 10 na nona, né? Se você pega giga, né? Pega 10 na sexta, que é o mega, ou números pequenos que você tem lá, o micro ou o mili, né? Se você lembra o prefixo, a parte matemática fica mais simples. Então, se você conseguir memorizar essa tabela, ou então pelo menos lembrar das partes principais dela, ou seja, desses prefixos de quilo, né, que é 10 na terceira, saber que o micro, né, é 10 na menos 6, que o milha é 10 na menos 3, que giga é 10 na nona, né, que o tera, que aparece bastante, é 10 na 12. Então, isso aí são algumas coisas que é interessante a gente lembrar. Para esse capítulo aqui, eu trouxe essa que também vai facilitar muito. Né? Ela é uma fração dessa, mas aplicada aí à nossa grandeza, que é a potência. E a potência é medida em watts, como os senhores sabem. Então tá lá, ó. Então eu tenho lá, por exemplo,
a megawatt, né, que vai ser representado pelo M e o W, e corresponde a quanto? A 10 na sexta. Né? Como a gente sabe que 10 na sexta é a mesma coisa que 1 milhão. Então aqui eu tenho o watt, né, primeiramente, eu tenho o watt que é a unidade fundamental. Perdão, deixa eu voltar. Watt é a unidade padrão. Então para cima posso usar essas duas, né, que seria o quilowatt e o megawatt. Lembrando que eu falei, né, que o megawatt vai ser 10 na sexta e o quilowatt 10 na terceira. E agora os menores, né, como eu falei, a gente pode medir números grandes e números pequenos. Agora os pequenos. O miliwatt, que vai ser o M e o W, né, que o mili é 10 na menos 3. E o microwatt, né, que é representado por aquela letrinha grega lá, o mi, né, que é 10 na menos 6. Né? Então, esses prefixos aqui facilitam muito na hora que a gente for fazer uma conta matemática lá. A gente vai ter alguns exemplos aqui que a gente vai resolver junto e depois lá na lista de exercícios para os senhores praticarem. Vamos para a equação, né? Como é que a gente vai calcular isso daí? Define-se ganho do quadripolo em escala linear, que é a primeira que a gente está vendo, como sendo a razão entre a potência de saída e a potência de entrada. Né? Então a equação para a determinação do ganho, né, desse quadripolo, dentro da nossa escala linear, vai ser a potência de saída dividida pela potência de entrada. A gente vai ver lá. Então, ó, parte importante para a gente pensar naquela questão que eu te falei. Se o nosso ganho é positivo ou negativo, ele vai definir se teremos aí, no caso, um amplificador ou um atenuador. Se o valor do ganho G, que a gente vai chamar o ganho de G, né, for maior que 1, opa, se é maior que 1, logo é positivo. Disse que o quadripolo é amplificador. Então, se o cálculo do ganho nos der um valor maior que 1, ele vai ser, no caso, amplificador. Se o ganho, né, ou seja, se o valor do ganho G for menor que 1, então disse então que o quadripolo vai ser um atenuador. Beleza? Está atento a isso aí. Caso o valor do ganho seja igual a 1, significa que a potência de entrada é igual à potência de saída. Então, no caso, a gente pode chamá-lo, e ele vai ser representado como transparente. Então, é importante. Precisamos saber o que é o amplificador e o que faz dele ser um amplificador e o que faz dele ser um atenuador. Como? Através do valor do ganho. Positivo é um ganho maior que 0, logo ele é um amplificador. Se o ganho aí é menor, né, que 1, aí a gente vai ter justamente o fato de ele ser um atenuador. A gente vai ter exemplo de cada um deles lá. Outra observação importante é que o ganho, o G, é uma grandeza adimensional. O que significa isso? Que não tem unidade de medida. Né? Beleza? Olha lá a nossa equação, lembra dela lá. Né? Que o ganho, que é o G, vai ser a potência de saída dividido pela potência de entrada. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente pensar. Então eu coloquei lá, né? Está lá o teu quadripolo, né? Você tem os dois pontos de entrada e os dois de saída, como o próprio nome diz. E ali no caso eu tenho um ganho G, que vai ser medido, né? Então ele pede aí para você calcular, né? Calcule o ganho em escala linear. Importante, ele tem que dizer que tipo de escala que você quer, né? Para facilitar. Então ele colocou lá na escala linear os quadripolos, né? E diga se é amplificador, atenuador ou transparente. Então não basta só eu calcular, eu tenho que calcular e responder qual desses três ele se enquadra. Vamos lá. Primeira coisa que eu costumo sempre fazer, a primeira linha é sempre a equação. Então está lá a equação. O ganho é a potência de saída dividido pela potência de entrada. Vamos substituir os valores que a gente tem. Então eu tenho lá, o ganho vai ser a potência de saída no out, que é 2 watts. E a potência de entrada, no in, vai ser 1 watt. Dividindo um pelo outro, né, eu já percebo ali que eu corto o watt com watt. Como eu acabei de falar, né, o ganho é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade. Então eu vou cortar watt com watt e vou dividir 2 por 1. 2 dividido por 1, 2. Então meu ganho deu 2. Né? Então a primeira parte do exercício eu já fiz. Meu ganho é 2. Logo, agora eu vou classificar, né? Eu tenho que dar essa classificação para ele aí. Eu coloquei lá, né? O sinal de entrada foi aumentado, né? No caso, aumentado aí 2 vezes. Por que isso? Porque eu percebi lá que o meu ganho é 2, logo trata-se aí de um quadripolo com função de amplificar. Então ele é um amplificador. Olha outro exemplo aí, ó. Fazer o mesmo, né, que a gente fez lá no passado. Como é que a gente vai fazer? Mesma coisa. A primeira linha é a equação. Né? Então, a potência de saída dividir pela potência de entrada. Então, a potência de saída, né, 1, dividido pela potência de
saída, precisa de entrada, dividido pela de saída. Então, dividindo lá uma pela outra, né? O que eu vou ter lá? Aí agora eu percebi que o meu ganho, né, ficou 0,05. Cortar lá watt por watt, aquela mesma coisa. Percebi que ele é menor que 1. Se ele é menor que 1, de novo, a nossa conclusão, né? O ganho foi inferior a 1. Então houve perda, diminuição do sinal de entrada e o quadrupólio, então, no caso, será considerado aí como um atenuador. Então, menor que 1, eu tive perda, né? Consequentemente, é um atenuador.